Olá, graça e paz. Eu quero aqui estar novamente cumprimentando aí todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós estaremos dando continuidade aí ao nosso curso com mais uma aula, onde na aula passada nós estivemos falando sobre esse assunto da arca, principalmente, porque trazendo para nossos dias de hoje, como é importante, o que significa a arca, mas eu falei na aula passada que a arca em si só, talvez você tenha aprendido, entendido ou sido ensinado, mas você nunca parou para imaginar, para pensar que a arca, ela por si só não é somente uma peça, mas ela é algumas peças que são introduzidas para que ela venha a ser formada a arca. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre a construção, de que forma a arca foi construída, então quais foram os materiais que foram utilizados para a confecção dessa arca e o passo a passo de como Deus estava ensinando para Moisés como que ele deveria fazer. Então eu também mostrei para você que a arca, os materiais que estavam sendo utilizados aqui, observe bem, a madeira, por exemplo, aqui a madeira, essa madeira eu falei que ela era madeira de acácio. Essa madeira de acácio constituía alguns nós. Então você aprendeu que a madeira de acácio ela é uma madeira difícil de se trabalhar. Então você entendeu que o homem, ele também é algo difícil de se trabalhar, mas o nosso Deus, ele sabe trabalhar. Então essa madeira, ela tinha que ser escolhida e tinha que ser entalhada, entalhada e ali lapidada, invernizada e sendo coberta de ouro, para que venha a ser transformado a caixa. Em primeiro lugar, a caixa, aqui a caixa. Então a caixa, ela é uma peça formada pela madeira. Então essa caixa foi confeccionada e logo essa caixa confeccionada, Deus falou para Moisés que ele fizesse algumas argolas nessa caixa, para que nessa argola, então aqui está a caixa, essa caixa era necessário fazer algumas argolas. Então essas argolas, para que fossem colocados os varais. Então a caixa, ela precisava de uma tampa. Nós não falamos ainda sobre a tampa e o seu significado. Então isso é muito importante. Então nós falamos aqui sobre a madeira que foram confeccionada a caixa, e logo após da caixa confeccionada, você aprendeu que Deus mandou que fizesse as argolas, e essas argolas, ela tem o seu significado. A caixa, ela tem o seu significado. Essa caixa, Deus mandou que Moisés a cobrisse de ouro, tanto por dentro como por fora. Isso simbolizando que um homem, quando ele passa pelo processo da transformação, ele é coberto de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Então a glória de Deus, ela tampa os nós, aleluia, do homem, os seus defeitos, as suas falhas, e ele passa a ser uma nova criatura, uma nova mente. Ele é transformado, bendito seja o nome do Senhor. Então ele é transformado, e através dessa transformação, ele se torna aqui uma caixa, mas ele precisa de quê? De suporte. E esse suporte, nós vemos aqui que são as argolas, para que a caixa viesse a ser locomovida de um lugar para o outro.
E nessa caixa, nessas argolas, Deus mandou que Moisés fizesse um varal, esses varais, para que viesse introduzir esses varais na caixa, para que ela pudesse ser locomovida nos ombros daqueles que foram escolhidos para esse serviço. Então é muito importante que você observe comigo aqui, essa importância aqui, ó. Como que é importante? Observe bem. Observe bem. Então você aprendeu o quê? A natureza humana simboliza os nós, que é a humanidade do homem, que Deus trabalha. E a caixa, ela foi coberta de ouro. A madeira, ela foi coberta de ouro, tanto por dentro como por fora. Irmãos, porque se Deus cobrisse apenas por fora, porque a transformação do homem, ela começa de dentro para fora. Então a glória, aquela transparência que é de fora, ela tem que ser a mesma de dentro, para que você se torne um com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante que você compreenda. Eu quero aqui estar dando continuidade à leitura do texto, a qual nós estamos lendo. Então a leitura do texto, nós paramos nos varais, que os varais ele representam os ministérios de apoio, como foi dito, as argolas. O ministério de apoio, como nós falamos na aula passada, olha aqui como é importante, as argolas. Argolas, ela simboliza a amizade. Não tem como você viver uma vida sem produzir amizade. Porque é necessário que na sua caminhada você tenha alguns amigos. Isso é muito importante. Porque nos dias de hoje isso cai por terra. Porque nos dias de hoje, que nós vivemos nos dias de hoje, as pessoas têm dito, não existe mais amigos. Mas você precisa fazer amigos. Aleluia. Porque esses amigos, irmãos, é tão importante. Se você precisa no mínimo de 4 amigos. Aleluia. Não é que isso é uma regra. É só um exemplo. É quando você morrer, o seu caixão precisa de 4 pessoas para ser carregado. Aleluia. Porque José, quando ele estava lá no Egito, quando ele morreu, ele disse, olha, traga os meus ossos. Leve os meus ossos. Então ele precisava ser conduzido para o lugar para que ele fosse ali sepultado. Então você precisa ter amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, graças a Deus, eu tenho pessoas, amigos em que eu posso contar nessa caminhada. Bendito seja o nome do Senhor. Então é importante que no seu ministério, que na sua caminhada, você precisa de apoio, de pessoas que possam estar lhe apoiando. Por mais que existam pessoas que venham derribar, por mais que existam pessoas que venham no dia de hoje puxar o seu tapete, mas existe ainda amigos, e você precisa fazer amigos para que o seu ministério de apoio ele venha ser bem estruturado. Então é muito importante que você compreenda isso. Então aqui, quando nós observamos aqui, quando Deus falando sobre isso, então nós observamos que também esses varais, esses varais, porque aqui eu pus ele dentro das argolas, mas os varais, eles sozinhos, ele é importante. Os varais significa o quê? Suporte. Você tem amigos, amizades, que vêm lhe dar suporte. Louvado seja o nome do Senhor. Que vêm lhe dar suporte. Então você aprendeu que isso é muito importante, que você tenha suporte no seu ministério. Mas eu falei na aula passada que esse suporte ele está sendo substituído nos dias de hoje. Então são pessoas que estão sendo colocadas ao lado de líderes
pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm maturidade, pessoas que não sabem manusear a palavra, pessoas que não têm estrutura. São essas que estão sendo colocadas no ministério de apoio nos dias de hoje. E é por isso que muitos ministérios não andam, porque aqueles que são capacitados para estar dando esse apoio são os que são mais rejeitados nos dias de hoje. Há de conver comigo que você tem passado por essa situação, mas neste momento você estará aprendendo que quando chegar o dia, ou se você já está exercendo ministério, você vai entender que você precisa de amizade e que você precisa de apoio, de suporte, alguém que tenha capacidade e estrutura e que possa lhe ajudar no exercício do seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante, porque, meus amados, você sozinho não tem como carregar, não tem como suportar as cargas do povo. Então é necessário que você tenha suporte, que você tenha amigos que possam lhe ajudar. Então isso é muito importante que você compreenda. Então, quando nós observamos a respeito disso tudo, então, no versículo 14, vamos dar continuidade no livro de Êxodo, no capítulo 25. No versículo de número 14, no capítulo 25 de Êxodo, então eu quero aqui estar lendo com você, estou aqui com a minha Bíblia, então é muito importante que você observe comigo. O versículo 14 diz assim: e introduzirá os varais nas 4 argolas de ouro e as porás nos seus 4 pés, ao lado da arca, para transportá-la. Então, essas argolas eram colocadas nas laterais, nos lados, para que ela pudesse ser transportada. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no sentido espiritual, você precisa de ter esse suporte para que Deus possa, louvado seja o nome do Senhor, te conduzir, para que você possa ser conduzido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então você precisa da ajuda do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos seus amigos. Aleluia. Você precisa de ajuda humanas. Porque se você for observar aqui os quatro apoios, ou seja, Pai, Filho, Espírito Santo, a necessidade de um. Porque nada é feito na terra sem uma intervenção humana. Porque Deus ele trabalha dentro da legalidade. Então Deus ele usa homens na terra para estar dando suporte e continuidade na obra do Senhor sobre a terra. E isso deve acontecer no seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante que você compreenda essa importância para os dias de hoje. Então, quando nós observamos aqui a respeito disso, nós vamos aprender a condução da arca. Mas antes de eu estar falando, eu quero que estar complementando que os varais, eles tinham que estar sempre introduzidos. Os varais, eles não poderiam sair daqui. Eles tinham que estar sempre introduzidos na arca. Os varais, ele não poderia ser tirado. Por quê? A qualquer momento, aleluia, a qualquer momento, a nuvem, ela poderia se locomover. E quando essa nuvem se locomovia, eles tinham que rapidamente estar pronto, preparado para pegar a arca, colocar nos ombros e estar locomovendo ela. E é por isso que os varais, eles não poderiam ser removidos da arca. Aleluia. Isso quer dizer que você tem que estar preparado para quando Deus
quiser te conduzir, aleluia. Quando Deus quiser te conduzir, você tem que estar preparado para Deus te conduzir para onde Ele queira te levar, aleluia. Então isso simboliza que um homem que tem a presença de Deus, ele é banhado de ouro, foi tratado as suas feridas, foi tratado aí os seus defeitos, as suas falhas, ele foi banhado de ouro por dentro, por fora, ele já tem esse suporte, já tem essas aberturas, as varais estão nele. Então quando Deus quiser locomover ele, Deus não vai ter dificuldade alguma. Irmãos, você que está observando, uma dificuldade tremenda que nós temos visto nos ministérios do dia de hoje, que os homens, eles estão fazendo as suas próprias escolhas. Que quando Deus quer mover ele diz assim, não, eu nasci aqui eu vou ficar, eu gostei dessa cidade, eu gostei deste local, então eu quero ficar aqui. Mas Deus, ele diz, nós temos que estar preparados para quando Deus quiser lhe mover de um lugar para o outro. Você tem que estar atento ao mover de Deus, louvado seja o nome do Senhor, na sua vida e no seu ministério. Então isso é muito importante. Então quando nós observamos aqui, porque a forma que era construída, observe bem, a forma dessa construção. Porque quando nós observamos, aqui eu tenho algo aqui, eu quero que está lendo com você, aqui algumas anotações, as primeiras tábuas da lei foram destruídas e foram quebradas por Moisés, prefigurando a desobediência do povo, a lei de Deus assim. Este povo não tinha mais recursos suficientes para cumprir o propósito original. Algo menos abrangente deveria ser escrito novamente. As novas tábuas foram mantidas no interior da arca, representando que a lei inquebravelmente foi mantida no interior de Cristo. Isto significa, você vai encontrar isso lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Isso significa que a lei de Deus deve estar nos nossos corações. Então a arca, Deus ele fez as primeiras tábuas, ele falou para Moisés, escreveu as tábuas, Moisés veio do monte, como você já sabe da história, e Moisés quebrou essas tábuas. Ele quebrou as tábuas. Mas só que Deus novamente escreveu e mandou que ele colocasse dentro da arca. Isso significa que essas palavras de Deus, elas foram completas, colocadas dentro do coração e do Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Também prefigurando que essa palavra, a lei, ela tem que estar guardada dentro desta arca que hoje simboliza você, que é carregar a palavra e a presença de Deus, como diz o salmista Davi, lá no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós vemos aqui, e é tão importante você observar aqui, ó, vou só pegar aqui para você, ó, Salmos 119, versículo 11. Que o salmista falou. Salmo 119, versículo 11. Ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a lei de Deus, ela tem que estar guardada nos nossos corações, dentro das nossas vidas. Então, isso é muito importante. Porque a caixa, hoje, ela é um tipo do corpo. Ela é um tipo do corpo. Então, dentro desse corpo, é preciso ter o quê? A palavra. É preciso ter a palavra guardada. Aleluia. Isso é muito importante.
Porque isso o homem vai alcançando a perfeição para cumprir. Aí mostrando a prática. Então, como que Davi descobriu isso sozinho? Davi descobriu isso. Porque você vê aqui no Salmo, ele descobriu isso, recitando esse salmo, que ele guardou. Por isso que ele diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então Davi é extraordinário quando ele começa a falar sobre esse assunto. Então observe bem, mais à frente, no versículo 16, o que diz? E porá no interior da arca o testemunho, como eu já falei, que eu te darei. Então isso é muito importante. E logo após nós observamos aqui o propiciatório. O propiciatório, que significa a tampa. A tampa, os querubins e o propiciatório. Eles revelam, a revelação do trono de Deus. E do trono de Deus e da sua pessoa. Aqui, a tampa. Essa tampa aqui. Essa tampa foi construída, confeccionada. Então, na tampa era colocado aqui 2 querubins. 2 querubins. Irmãos, aqui já simboliza o trono de Deus. O trono de Deus. O trono de Deus. Porque entre os querubins e aqui esta arca, aqui a presença de Deus, ela ficava aqui, lá dentro do oráculo, que nós estaremos aprendendo mais na frente. O oráculo de Deus, onde a arca era guardada, aquele local, ali onde era guardada esta arca. Então observe bem comigo, número 1, propiciatório. O propiciatório, como você está vendo aqui, que é a tampa. A tampa fundida com os anjos, que significa que esse propiciatório. Então, o versículo de número 16, o propiciatório da arca. O propiciatório e os querubins. Então, isso está revelando, é uma revelação do trono de Deus. Porque quando eu li Hebreus, lá no capítulo 8, a partir do versículo 5, isso estava o quê? Trazendo. Então eu quero aqui estar lendo com você novamente. Hebreus, capítulo de número 8. Hebreus, capítulo de número 8. Hebreus, capítulo de número 8. Nós vamos estar lendo também o capítulo 9. Mas antes eu quero que você compreenda. Que é muito importante nós compreendermos isso aqui, que você saia desta aula sem nenhuma dúvida. Hebreus, observe bem, como eu já falei, vamos ler o versículo 9, o capítulo 9, versículo 4, que diz assim: o qual pertencia um lugar de ouro, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna. Estava uma urna. Que é isso aqui, a urna, a mesma caixa, que era colocada a palavra dentro. Então estava uma urna, Hebreus capítulo 9, versículo 4. Estava uma urna. Então eu quero aqui estar colocando para você possa estar anotando aí. Então que você possa estar anotando. Observe bem aqui, Hebreus, então vou pôr assim, Hebreus 9, 4. Hebreus 9, 4. Está dando para você pegar aí? Então vou pôr aqui mais embaixo. Hebreus 9, 4. Então 9, 4 de Hebreus. Então 9, 4 de Hebreus.
Faça essas anotações aí que ela é muito importante. Observe bem. E ele diz assim: ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e o altar da aliança, totalmente coberto de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná e o bordão de Arão, que florescera, e as tábuas da aliança. Então tudo foi colocado dentro. Tudo isso foi colocado dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Então por quê? Nós vamos aprender mais na frente por que essa importância. Porque quando você tem a tábua da lei, que significa a presença de Deus, a palavra de Deus, e que você tem a glória de Deus na sua vida, que significa o ouro coberto por dentro e por fora. Então o que vai acontecer? Você tem uma aliança, e essa aliança vai fazer com que o maná, que você se alimente do pão. Então quando você tem isso dentro de você, a vara de Arão vai significar também que você vai fazer o quê? Frutificar. E você vai dar fruto. Aleluia. Então mais na frente você vai aprender a importância dentro dos cartiçais, como que a vara de Arão, os ministérios, eles são levantados e são abençoados, e cada ministério você vai aprender através dos cartiçais. Então isso é muito importante. Então estou dando só aqui uma prévia, mas não se afobe, mais na frente nós vamos aprender sobre isso. Eu quero só aqui estar lendo esse texto para que você compreenda o que nós estamos falando aqui no capítulo 25 de Êxodo. Então você junta o capítulo 24, 25 de Êxodo, você junta com Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 4, o versículo 2 em diante, e também você junta mais Hebreus, capítulo 9, e você vai começar a compreender o ministério, o mistério aí do tabernáculo e dos seus utensílios, de cada peça. Então nós vamos estar sempre utilizando o livro de Hebreus para nós estarmos trazendo base e compreensão para o texto de Êxodo e dos demais que estaremos fazendo a observação. Então ainda em Hebreus, no capítulo de número 8, observe comigo o versículo 9. Olha o que o versículo 9 diz assim: e não segundo a aliança que fez com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para o conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, porque quando Deus, você aprendeu na trajetória, quando Deus criou o povo, levou ele lá nos montes para fazer essa aliança, e eles rejeitaram, e assim eles continuaram fazendo muitas coisas. Então Deus está dizendo: eu não atentei para eles, para algumas coisas, mas ele vem aqui com essa tipologia tão importante para que nós possamos estar nos aliançando com o nosso Deus, com a aliança eterna, uma aliança eterna. Então você se fortalece através da leitura, da explicação bíblica da palavra do Senhor. Então quando nós observamos aqui essa tampa, ou seja, eu quero aqui estar lendo algo muito importante para você. Então o propiciatório significa a tampa, e os querubins e os propiciatórios é a revelação do trono de Deus, como nós já vemos. Veja que o propiciatório tem a medida de largura e de comprimento, mas não tem medida de altura. Por quê? Porque nosso Deus é altíssimo e não se pode medir. Aleluia. Então essa tampa, ela só tem a medida no comprimento e na largura, mas na altura, porque ela simboliza o trono de Deus. Então Deus não se pode medir. Os anos do nosso Senhor não podem ser contados. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O dia dele não pode ser contado, porque ele é altíssimo, ele é soberano, ele é glorioso, ele é bendito, ele é santo.
Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Então isso é importante, irmão. Eu me empolgo quando eu estou falando desse assunto, porque esse assunto é maravilhoso e fortalece a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Então, na próxima aula, nós vamos estar dando continuidade. E eu quero aqui estar desejando a você um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima aula.